Olá pessoal, esse é mais um Hostime Labs. Eu sou Rony Freire, gestor comercial na Hostime Brasil. Olá pessoal, eu sou Luiz Cláudio, desenvolvedor de negócios da Hostime Brasil. E hoje vamos falar sobre o que é um data center. Luiz, para você, o que é um data center? Bom, primeiramente eu acho que nós precisamos definir o que é o termo data center, né, que transliterado para o português a gente deveria falar data center, mas a gente sabe que seria na prática um centro de dados. Hoje a nossa proposta nesse episódio é falar como se comporta um data center em termos de segurança, de alta disponibilidade, em resguardo de dados, confiabilidade e quais as vantagens que as pequenas e médias empresas têm em mover os seus dados para o data center ou para a nuvem. Luiz, você falou sobre alguns pontos do data center, como segurança e disponibilidade. Detalhe um pouco mais para a gente o que você quis dizer em relação a isso. Certo, Rony. Quando a gente fala no âmbito de data center, em termos de segurança, eu estou me referindo à possibilidade de eu resguardar dados sensíveis. Então, quando eu falo de resguardar dados, não estou falando apenas de ataques a nível lógico. A gente vê, por exemplo, uma criptografia de dados, algo do tipo. Então, hoje, numa infraestrutura local, dentro num cliente, ele corre o risco de ter a sua infra danificada, alguém entrar, um ladrão. Então, a gente também visa essa possibilidade. E ainda continuando nesse assunto de segurança, nossa equipe está prontamente para poder fazer atualizações de segurança, configurar proteções contra ataques DOS, DDoS. Então nós temos todo esse cuidado para com a aplicação do cliente na nossa nuvem. Não só na segurança física, nós temos todo um controle para que pessoas entrem no data center. Então nós temos uma certa restrição justamente pelo nosso padrão Tier 3. E além disso, o nosso todo preparo juntando a parte da segurança com a alta disponibilidade que nós temos em conectividade e em energia. Então eu tenho todo um equipamento, tenho todo um cenário para poder deixar que os clientes fiquem tranquilos, durmam tranquilo em caso de queda de energia, em caso de queda de link. E isso eu estou falando em escala até nacional ou talvez mundial, porque eu possuo ferramentas necessárias para que os dados fiquem em operação dentro do nosso centro de dados com total tranquilidade, com total disponibilidade e segurança. E uma outra coisa que eu gostaria de adicionar, Rony, é a latência também. Nós hoje estamos centralizados num estado no Nordeste que particularmente ele divide o Nordeste no meio, certo? Então isso me possibilita entregar latência competitiva e latência muito boa para os clientes em todos os estados do Nordeste. Então eu tenho 4 estados abaixo da Paraíba e tenho 4 estados acima da Paraíba. Isso também se expandido para a região norte do Brasil. Então a gente sabe que latência hoje tem sido um assunto muito procurado, tem sido um assunto muito falado. Então foi falado nos episódios anteriores que quanto maior a latência, mais lenta a conexão fica. E não adianta, às vezes, você ter uma largura de banda, você vai ter um tempo de resposta maior até chegar da sua estação de trabalho até a aplicação onde está o seu servidor. E hoje, com essa possibilidade de um data center centralizado no Nordeste, nós conseguimos entregar uma latência muito boa para todos os clientes da nossa região. E também temos relatos de clientes de outros lugares do Brasil que, pela facilidade das rotas que chegam até a Hostime e passam por perto da gente, as suas aplicações funcionam tranquilamente. Uhum. Então, só para validar o entendimento, você citou que um data center, a nível de segurança, ele não deve se preocupar só com a segurança física, como a questão dos acessos restritos, como também a segurança lógica, com proteções a nível de ataques DDoS, até mesmo um firewall na borda, digamos assim. Correto? Isso, correto. E a nível de disponibilidade, tanto a questão de redundâncias de link como de energia. No caso, se eu tiver qualquer tipo de problema de conectividade, digamos assim, acessando por uma rota, eu tenho uma outra rota para assumir sem que o cliente tenha qualquer tipo de downtime. Isso, justamente. Isso? Nós temos no nosso data center equipamentos avançados em que é totalmente imperceptível uma convergência de links
na qual o cliente ele continua operando normalmente. Tá, Luiz, e aproveitando o tema, explica melhor para a gente o que é uma convergência e uma latência. Certo, Rony. A convergência, eu vou explicar de uma forma bem resumida. Basicamente, o data center ele recebe via fibra a conectividade principal, e óbvio que ele não tem uma só, ele tem várias, ele possui várias. Quando você diz isso, é uma conectividade de vários provedores. Isso, várias operadoras que chegam até a Hostdime para justamente garantir essa alta disponibilidade na parte de conectividade, já que eu tenho nos outros, certo? E o que acontece? Essa fibra ela chega por diferentes caminhos, certo? Quando ela chega por diferentes caminhos, uma é definida como principal. Certo. E em caso de indisponibilidade, a gente sabe que é muito raro de ocorrer, nossos equipamentos, nossa estrutura está pronta para fazer uma conversão, um bypass, né, digamos assim, uma passagem de bastão para o link secundário que assume como principal até que seja resolvido em questão de milissegundos, totalmente imperceptível para o cliente. Então, nós temos também, isso é uma preocupação nossa, em que também a certificação rege, que a gente possa ter esse cuidado, não só com a conectividade, mas com energia, com refrigeração e tudo que faz com que os dados fiquem operacionais na nuvem 100%. A questão da latência, eu acho que foi explicado em outros episódios, mas eu gosto de falar sempre uma analogia para os clientes, que a latência é o seguinte: então eu estou em João Pessoa e estou a 120 km de Campina Grande e, por exemplo, estou a mais de 120 km de Natal. Obviamente vou chegar primeiro em Campina Grande. Então eu gosto de explicar essa analogia do que é uma latência. Então quanto mais próximo, né, melhor vai ser essa minha latência, essa minha chegada ao ponto final, meu ponto de partida ao ponto final. Para finalizar, você citou o Tier 3, é uma certificação de data center. Há somente essa certificação Tier 3 a nível de data center ou existe outras certificações? Sim, existem outras certificações, porém a Tier 3 ela tem um segmento mais específico na questão no que tange a operacional mesmo, a capacidade que o data center tem em poder deixar os dados operacionais, a conectividade, como a gente falou. Então nós temos 4 tipos de certificações, né? Eu vou falar bem rapidamente, que é o Tier 1, Tier 2, Tier 3 e o Tier 4. Então hoje a Hostdime ela é um padrão Tier 3, né? Ela está em total conformidade com o Tier 3. Então a gente sabe, a grosso modo falando, que o Tier 3 ele pede cerca de 72 horas e o Tier 4 ele pede 96. E nós, como padrão Tier 3, temos 240 horas. Isso nos resulta em 10 dias de dados operacionais em que o cliente não é afetado em caso de uma queda de energia, de um apagão, igual aconteceu várias vezes no Brasil e até na região Nordeste. Só a questão do Tier 3, do Tier 4... reforça a questão de toda a redundância e disponibilidade que você citou, e então a gente entende que essa disponibilidade ela é de forma independente, no caso a redundância, né? Uma não depende da outra. Então se um lado falhar, temos todo o outro lado que é suficiente para sustentar toda uma estrutura de data center. É isso mesmo? Isso. Hoje nós recebemos a nossa principal energia por parte da concessionária local, certo? E como eu não tenho uma outra fonte abordando, eu não tenho essa possibilidade de estar no padrão Tier 4. Mas o que acontece? De forma bem básica para entender, nós temos tanques de diesel que, assim que abastecidos, eles ficam trabalhando em conjunto com os nossos geradores e fazendo essa alimentação de disponibilidade por cerca de 10 dias. Então, quando eu falo de disponibilidade, eu estou falando de tudo que realmente tem dentro do nosso data center, de link, de energia e de refrigeração, que é o mais importante também, para que os servidores possam trabalhar com tranquilidade. Então, eu tenho 2 tanques de diesel de 30 mil litros, de 15 mil litros cada, totalizando 30 mil litros. Tenho 2 geradores que trabalham em conjunto com esses tanques. E tenho chillers que fazem toda a parte de resfriamento do nosso data center. Uma informação que a gente sempre gosta de falar é que a Hostdime ela é totalmente a favor da sustentabilidade. Então, os nossos chillers eles consomem cerca de 1 litro de água por mês, cada um.
Então é muito pouco o consumo pelo o trabalho que ele tem que fazer para poder manter essa refrigeração no data center. Ele tem todas as suas exigências sustentáveis, então nós temos também essa particularidade, porque a gente também pensa, né, no meio ambiente, e da melhor forma a gente vai sempre melhorando para que tudo seja bom para os nossos clientes, bom para a nossa capital, e assim a gente poder trabalhar tranquilo. Isso nos leva a crer que um data center de fato certificado com o padrão que você falou, ele tranquiliza, né, digamos assim, o usuário, o cliente, a não ter esse tipo de problema, tendo em vista que o data center ele é de fato o responsável por toda a infraestrutura, né? Então é a expertise dele em manter toda essa estrutura operacional sem qualquer tipo de downtime. É isso mesmo? Isso. Obviamente a Rochdime não está aqui para falar que é melhor que qualquer outra solução, mas nós sabemos que nuvem já passou de ser tendência. Então as grandes empresas elas já estão aderindo a esse tipo de ambiente, e paralelo a isso, o que acontece? Uma estrutura local você tem gasto com homem-hora, você tem gasto com energia, a refrigeração que está embutida na energia. Pode não ser, inclusive, a refrigeração adequada. Pode não ser a refrigeração adequada, um ar-condicionado doméstico com poucos mil BTUs ali, em que realmente não será indicado para servidores que possuem um alto desempenho, um alto processamento, né, e sem contar a redundância, né, local apropriado. Como eu havia falado no início, o risco de alguém entrar e roubar aqueles dados, isso é recorrente, isso acontece, não só as invasões lógicas, em que no caso a Rochdime está super preparada para evitar qualquer tipo desse tipo de sinistro. Então, tudo isso agregando a segurança, a gente vê que o mais vantajoso mesmo é ter as soluções em nuvem, com equipe especializada, com técnicos prontos para atender o cliente, o suporte 24 horas, 7 dias por semana, não paramos e estamos sempre à disposição para tirar dúvidas e poder ajudar o cliente da melhor forma possível. Então hoje é totalmente possível eu tirar um servidor, 2 servidores, sei lá, 5, 10 servidores da minha estrutura local e levar para um data center, por exemplo, o data center da Rochdime, por conta da proximidade. Sim, é totalmente possível, e nós contamos com uma equipe que ajuda nessa consultoria. Nós não temos limitações por se tratar de um data center. Nós estamos falando de um data center que é global. Nós estamos presentes em 9 países. A Rochdime Brasil ela é a primeira divisão internacional da matriz americana, e ela é a maior de todas as filiais, e temos uma filial nossa em São Paulo. Então, estamos falando de um data center em que tem a possibilidade de trazer, de receber qualquer tipo de estrutura. Nós não nos limitamos. Tendo em vista que nós estamos enveredando aí por um lado de disponibilidade de dados totalmente, então a gente sabe em que nós não temos essa limitação de criar ambiente. Nós fazemos tudo, desde cenários em alta disponibilidade, com disaster recovery no cliente e a produção dele rodando dentro da Rochdime. Então nós não temos limitação. A Rochdime está totalmente capaz para poder receber qualquer tipo de ambiente, seja o que for. Entendi. Perfeito, Luiz. Obrigado pela participação. É isso aí, pessoal. Mais um Rochdime Labs. Até a próxima.